Seja bem-vindo ao HDL Podcast para mais uma edição. E hoje vou tratar de um assunto empolgante que está aí na mídia, a sobrevivência milagrosa dos judeus. Eu espero trazer à sua mente já esclarecida alguns pontos importantes dessa jornada deste povo. É o povo que nos legou a palavra de Deus e o povo que nos legou o Messias, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, eu queria já de imediato convidar você para parar um pouquinho e acompanhar comigo esta linha de raciocínio da sobrevivência milagrosa dos judeus. E eu queria trazer já de início a leitura de um texto bíblico que dá o pontapé inicial nessa linda história que é Gênesis capítulo 12, e eu vou ler apenas versos 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa ao pai desta nação, chamado Abrão, mais tarde Abraão. Abrão é grande pai, e aos 99 anos de idade, ele recebe o nome de Abraão, pai de uma grande nação. Pois bem, essa história começa então com Abrão, que sai da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, depois para em Harã, e dali então vai casado com Sara, que era sua meia-irmã, e acompanhado por Ló, em direção a essa terra da promessa. Ele tinha 75 anos nessa ocasião. E como Abraão viveu 175 anos, ele teve uma jornada com Deus de 100 anos. A sua mulher era estéril, ele saiu com 75 anos e o filho da promessa só vem a nascer quando Abraão tem 100 anos de idade. Sara tem 90 anos de idade. Então nasce o Isaac, o filho da promessa. E a mulher de Isaac também era estéril, a Rebeca. E Isaac orou por ela 20 anos. E ele casou-se com 40 e com 60 anos nascem os dois filhos, Esaú e Jacó. E Deus havia dito a ele e a sua mulher que o filho mais novo, embora fossem os dois gêmeos, o Jacó seria maior do que o primogênito, e a escolha divina passaria por Jacó e não por Esaú. Então Jacó, diz a Bíblia, é esse filho da promessa, não é um rapaz fácil de lidar. O seu nome significa suplantador, ele é no sentido de que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, e Jacó vai sair de casa com 77 anos de idade. Viverá 20 anos em Padã Arã, onde vai constituir família, e com 97 anos ele volta já com família constituída e tem o seu encontro com Deus no Val de Jaboque aos 97 anos de idade. Jacó é o pai das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Então, seus filhos vão ser os troncos das tribos da nação de Israel. Deus havia dito a Abraão, lá em Gênesis 15, que embora Deus havia prometido a ele a terra, a posse da terra ainda não. Ainda não. Na verdade, a única posse que Abraão teve mesmo na terra de Canaã foi o território que comprou para sepultar sua mulher, e onde membros da família ali foram sepultados. Mas Deus disse para Abraão que a sua descendência seria escrava no Egito por 400 anos. E só então eles seriam libertos depois dessa amarga escravidão para ir para a terra prometida. E a história vai prosseguindo,
porque um dos filhos de Jacó, o José, que era o seu filho preferido no sentido de que era filho da chamada esposa amada de Jacó, porque Jacó foi enganado pelo sogro. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e no dia das núpcias, não tinha lâmpada elétrica na época, foi introduzido na recâmara a Lia, mais velha. E então Labão, seu sogro, forçou a trabalhar mais 14 anos por Raquel. E o José é o filho primogênito com Raquel. Depois, mais tarde, nasce o Benjamim, mas a Raquel morre no parto. Então José era aquele filho querido de Jacó. E com 17 anos o José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E o Jacó recebe a túnica dele molhada de sangue, porque os irmãos tramaram contra ele, venderam-no para os midianitas e mataram um bode, ensoparam as roupas rasgadas dele naquele sangue de bode e enviaram para o pai, nem foram lá. E passando assim a ideia de que o José, que tinha sido enviado por Jacó para vê-los onde estavam trabalhando, tinha sido comido por uma besta fera do campo. E a Bíblia diz que o José fica no Egito 22 anos. 22 anos. 13 anos com muitas lutas, com muitas provas, da casa de Potifar para a prisão. E depois de 13 anos ele é tirado da prisão por uma providência divina para se tornar governador do Egito, porque ele vai interpretar um sonho de Faraó. E nesse sonho o futuro do Egito estava em jogo. E José decifra o sonho, mostra a solução do problema e Faraó o constitui em governador do Egito. Então ele governou 7 anos em período de grande fartura e 2 anos no período de grande escassez, somando no Egito 22 anos. Foi quando Jacó envia seus filhos para o Egito para comprar pão, porque era o único lugar que tinha celeiros ainda com alimento, e lá José reconhece os seus irmãos e faz todo um trabalho para que eles pudessem reconhecer o erro deles, o pecado deles. E então, 22 anos depois, José se revela a eles e leva a sua família para o Egito. A essas alturas, eram 70 pessoas. 70 pessoas. José não só perdoa os seus irmãos, mas coloca os seus irmãos na melhor terra, sustenta os seus irmãos no Egito. E a família, então, de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que vão ser o tronco das 12 tribos de Israel, vão ficar lá no Egito em torno de 400 anos. Quando, então, levanta-se um faraó que não conhecia os hebreus e começa a oprimir esse povo, a massacrar esse povo, a ponto de haver um decreto de que toda criança do sexo masculino deveria ser morto. E as parteiras hebreias enganaram o faraó, dizendo o seguinte: não, as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente chega para ajudá-las a dar à luz, já deram à luz. Então, os judeus, que não tinham o nome de judeu até então, foram preservados desse massacre, dessa tentativa de extermínio por faraó. E Deus levanta o Moisés, tirado das águas, para ser o grande libertador de Israel dessa amarga escravidão do Egito de 400 anos. 400 anos eles foram para lá com 70 pessoas. 400 anos depois, eles saíram de lá com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. O Dr. Hallesby chega a sugerir que saíram de lá em torno de 2 milhões de pessoas, perambulando pelo deserto, vendo milagres extraordinários. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que as vestes não se envelheceram no corpo, as sandálias não se envelheceram nos pés. Bom, você que já viu, já andou por lá, conhece esse deserto, o deserto primeiramente do Saara, depois o deserto do Sinai, e depois você vai ver esse deserto aí do território de Moabe. São montanhas altíssimas, de pedregulhos, não é deserto de areias fininhas. Você, garanto, não aguenta com um calçado uma semana.
naquele ambiente. Suas roupas talvez não suportariam um mês. E eles ficaram 40 anos sem precisar comprar roupa, sem precisar comprar calçado. Um grande milagre. Bom, mas Deus sustentou esse povo com maná do céu que caía todo dia. De vez em quando, codornizes. Água brotando da rocha. O mar vermelho se abrindo diante deles em virtude dos egípcios virem por trás deles com carruagens e cavalos e ameaçando-os, acuando-os, acossando-os. E Deus abre o mar e eles passam. Quando eles passam, o mar se fecha sobre os soldados egípcios. Então, a história desse povo começa com grandes milagres. O milagre do Êxodo, o milagre da peregrinação de 40 anos no deserto. É bem verdade que eles perambularam 40 anos por desobediência, por incredulidade, porque era um percurso de 3 meses e eles demoraram 40 anos por incredulidade e desobediência. Mas a aliança de Deus nunca foi rompida. Pois bem, depois de 40 anos de peregrinação, então diz a Bíblia que lá nas montanhas de Moabe, mormente no Monte Nebo, já de frente para a cidade de Jericó, ali, quando o Jordão desemboca no Mar Morto, naquela região ali, então Moisés morre. Deus diz, não, você não vai entrar. Moisés não ia entrar por 2 razões. Primeiro, porque Deus mandara Moisés falar à rocha e ele feriu a rocha 2 vezes. E aquela rocha era um símbolo de Cristo. E segundo, eu penso por uma questão tipológica, porque Moisés é um símbolo da lei, ele é o representante da lei. E o papel da lei não é nos salvar, o papel da lei é nos levar ao Salvador. Então, quem vai substituir Moisés e quem vai introduzir o povo na terra é Josué. A palavra Josué e Jesus é a mesma palavra no hebraico. Então, depois de 40 anos de peregrinação, na liderança de Josué, o povo entra na terra prometida. Foram 7 anos de conquista. Eles derrotam a cidade de Jericó, que era a cidade de entrada, uma cidade fortemente cercada, com muros inexpugnáveis, e Deus realiza ali um grande milagre, e eles entram na terra, e eles possuem a terra. Entretanto, Josué 13:1 diz que ficou muitíssima terra por ser conquistada. Por quê? Vamos entender isso. Havia naquela terra 7 nações diferentes. Lá em Gênesis 15, Deus havia dito o seguinte, olha, você não vai tomar posse da terra agora não, para Abraão, porque a medida dos amorreus ainda não encheu. Aquele povo era rebelde, aquele povo era mau, era violento, era idólatra, aquele povo estava como que enchendo o cálice da ira de Deus. Não se arrependeu, não se quebrantou. Quando aquele povo chegou a um nível de maldade tal, de violência tal, que Deus diz agora, chega, basta, era um momento de Israel entrar, desalojar aquele povo e tomar posse da terra. Deus havia dito para Israel que eles não podiam se casar com aqueles povos, nem dar seus filhos, nem dar suas filhas, nem permitir que os filhos e as filhas daqueles povos se casassem com os seus. Por quê? O problema não era racial, o problema era religioso. Esses povos adoravam outros deuses, deuses pagãos. E Deus sabia disso, que os casamentos mistos da época representavam uma mistura, não só racial, mas, sobretudo, uma mistura de crença. E a crença, então, seria contaminada, ficaria híbrida, misturada. Isso levaria o povo de Israel a uma apostasia religiosa. Esse povo foi escolhido para 2 razões muito importantes, dentre outras. Primeiramente, dar ao mundo o que nós chamamos a Bíblia. A Bíblia nos foi dada, legada pelos judeus. Os escritores bíblicos foram judeus, né? Exceto Lucas, que era um gentio, mas todos eram judeus. E também porque haveria de vir a promessa do Messias. O Messias viria, então, desse povo.
Essa promessa já tinha sido dada lá para Eva, da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E quando fala do descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas, está falando de Jesus Cristo. Então, Deus tem um propósito histórico importante em preservar essa nação, porque viria deles a palavra de Deus e viria deles também o Messias, o Salvador. Pois bem, então Israel, ao entrar na terra prometida, comete muitos erros. Porque enquanto estavam sob a liderança de Josué e os anciãos, eles andaram direitinho, embora não tivessem conquistado toda a terra que Deus tinha estabelecido a geografia para conquistarem. E ao se unirem aqueles povos que deveriam ter combatido, ao se casarem com aqueles povos, o que Deus havia proibido, Israel foi perdendo o seu poder, a sua pureza, a sua essência, e começa então a sofrer as sanções e o próprio juízo de Deus. Então, logo após esse período da conquista, vem um longo período chamado período dos juízes, 330 anos. Foi o período mais sombrio, de grande apostasia, de grande afastamento de Deus, de grande juízo de Deus sobre a nação. Porque o que Deus fez? Deus permitiu que os povos ao redor, midianitas, filisteus, amalequitas, oprimissem o povo de Israel. Quando a coisa estava muito difícil, o povo se arrependia num arrependimento epidérmico, superficial, mas clamavam a Deus por socorro. E Deus então levantava um juiz, libertava o povo. Ora, quando tudo voltava ao normal, o povo voltava a rebelar-se contra Deus. Esse ciclo vicioso de apostasia, sofrimento, opressão, clamor a Deus, libertador, prosperidade, apostasia, clamor a Deus, libertador, prosperidade, apostasia. Ficou um ciclo vicioso, 330 anos. Se você ler o final do livro de Juízes, é uma situação caótica, a ponto de não ter rei, no sentido de que cada um fazia o que achava melhor. Não tinha lei, não tinha regra, não tinha princípio. O povo estava rendido a uma confusão política, moral e espiritual. Então, vem a história do juiz chamado Eli. E Eli tinha 2 filhos, que também eram sacerdotes, Hofni e Finéias, que eram homens maus, filhos de Belial, que não respeitavam o culto, não respeitavam as pessoas, não respeitavam a liturgia do cargo, não respeitavam os princípios sacerdotais. E esses homens se corromperam de tal maneira que o pai, o Eli, que governou 40 anos, não teve pulso para discipliná-los. E Deus reprovou Eli. E Deus trouxe juízo sobre a casa de Eli. Quando então nasce um menino chamado Samuel, por um milagre de Deus, filho de Ana e Eucana. E Deus, por sua providência, encaminha o Samuel para a casa do Eli, que já era um homem velho, já sem autoridade sobre os seus filhos que faziam tudo errado. E aquele menino haveria então de substituir a família de Eli. E Samuel vai se tornar então o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz de Israel. Samuel foi um homem impoluto, sem jaça, um homem que não se corrompeu, um homem que nunca negociou princípios e valores no que tange a sua administração. Entretanto, seus filhos não tinham o mesmo estofo moral de Samuel. E já no final da vida, ele presta um relatório para a nação dizendo o seguinte: se vocês me provarem que eu roubei um cabrito sequer, eu devolverei. Eu fui íntegro em toda a minha administração. E o povo aplaudiu, concordou, apoiou Samuel, dizendo: não, você é um homem íntegro. Não temos nada contra você. Agora, os seus filhos não são iguais a você. Como você está prestes a morrer,
Então, nós queremos que antes que você morra, você nos constitua um rei, porque debaixo da autoridade de seus filhos nós não queremos ficar. Samuel ficou muito triste com isso, e Deus disse para ele, não é a você que estão rejeitando, é a mim. Porque o regime era o regime teocrático, era o governo de Deus, e agora eles querem um regime monárquico, uma monarquia. Então, Samuel unge Saul como primeiro rei de Israel. Começou muito bem, mas depois, por ciúmes, adoeceu mentalmente, ficou um homem louco e passou parte do seu governo perseguindo Davi. Termina a sua jornada numa feiticeira e depois cometendo suicídio. Um governo trágico. Depois sucede o Saul, o Davi, né, que governa em Hebrom, mas Abner constitui um filho de Saul, governador, rei sobre as outras tribos, as 10 tribos do norte. Isbosete. Isbosete era muito fraco e Abner que governava. Mas deu um entreveiro lá entre Isbosete e o Abner abandona o Isbosete, corre para Davi e apoia Davi a ser rei sobre todo o território de Israel. Na verdade, Isbosete é assassinado por traição pelos seus próprios aliados e Davi, então, é constituído rei sobre todo Israel, muda a capital para Jerusalém, que Jerusalém era a capital dos jebuseus, e ele transforma Jerusalém na capital do território de todo Israel. E então tem o governo mais próspero, mais rico de todo Israel, porque até então Israel está sendo oprimido pelos amalequitas, pelos filisteus, que são os principais adversários, pelos povos da região. Quando Davi assume o governo, ele era um guerreiro experimentado, ele conquista todos os povos ao redor, transforma Israel não apenas numa nação, mas num grande reino, com muita riqueza, porque impostos, tributos que vêm de outros povos, e faz do seu governo o maior governo de Israel, o rei mais importante da história de Israel. Aí Davi resolve construir um templo para Deus, porque ele era um homem religioso, ele era um homem temente a Deus. Ele diz, não posso morar num palácio e a casa de Deus não ser construída. E quando ele resolve construir o templo, Deus diz, não, você não vai me construir uma casa, eu vou construir uma casa para você. O que Deus está dizendo? É a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir da sua descendência, que eu vou construir a história do nascimento do Messias. Nunca faltará sucessor ao trono. O Messias brotará de você. O Messias será chamado Filho de Davi. A minha aliança não vai ser quebrada. Se vocês, seus descendentes, errarem, eu vou discipliná-los. Mas a aliança não vai ser quebrada. Davi, que começa tão bem, depois começa a fazer coisas erradas. Ele adultera com Batseba, ele manda matar o marido de Batseba, ele se casa com Batseba. E a partir dali a vida dele não teve paz mais, porque ele vai ver o Aminon estuprando a sua irmã Tamar, ele vai ver o Absalão tramando e matando o Aminon, ele vai ver o Absalão fugindo, depois retornando e conspirando contra ele para matá-lo, e nessa empreitada de guerra familiar, o Absalão morre, ele chora, e mais tarde ainda, o Salomão, que agora constituído rei, vai matar o seu irmão Adonias. Então, Davi vê estupro, traição, assassinato dentro da sua própria casa. A espada não se apartou da sua casa. Quando ele morre, ele já deixa constituído Salomão como seu sucessor. E Salomão, que reina num período de paz, nas fronteiras, com muita riqueza, que o pai já tinha deixado para ele, vai construir o grande templo de Jerusalém, o primeiro templo, com toda a sua pompa, com toda a sua glória. E Salomão, até então, era um homem temente a Deus, que consagrou o templo a Deus. Mas Salomão, num dado momento da sua vida, uma virada de chave na sua cabeça, e ele começa a se desviar de Deus. Para você ter uma ideia, ele teve 700 princesas, ele teve 300 concubinas.
Casamentos políticos, obviamente. Um harém de 1000 mulheres, um homem não dá conta de tantas mulheres. E a Bíblia diz que o coração dele se corrompeu por causa dessas mulheres. E ele levanta templos, altares a deuses pagãos para agradar as suas mulheres, e ele se desvia da verdade. E ele escreve, então, 3 livros do Antigo Testamento. Ele escreve Provérbios, ele escreve Cântico dos Cânticos e escreve Eclesiastes. Certamente, ele escreveu o Cântico dos Cânticos na sua juventude, ele escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice, porque ele está contando uma história de retrospectiva a sua vida, o seu testemunho de decadência, de esse afastamento de Deus, onde ele vai empreender a busca da felicidade nas festas, nas celebrações, na bebida, nas realizações, na riqueza, na música, no sexo, na fama, e não vai encontrar sentido para a vida em nada disso. Então, ele encerra o livro de Eclesiastes, ainda bem, que com uma volta à sensatez, quando ele diz no capítulo 12, versículo 13 da sua obra Eclesiastes assim: a suma de tudo é isto, temer a Deus e guardar os seus pensamentos. Bom, então, no ano 931 a.C., o Salomão morre. E o sucessor do trono é o Roboão, seu filho. E agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todo luxo de uma corte, alguém está pagando a conta. É aquele ditado popular: não existe almoço de graça. Quem sustentava o luxo da corte salomônica era o povo, claro, com seus pesados tributos. Quando Salomão morreu, o povo corre para o Roboão e diz: olha, Roboão, agora está numa fase nova, faz o seguinte, dá uma aliviada nos impostos aí, nós não aguentamos trabalhar desse jeito não. Ele foi buscar conselho com os anciãos disseram o seguinte: atende o povo tem razão. Ele não gostou do conselho, foi procurar conselho nos jovens, os jovens disseram: não, você tem que engrossar com esse povo. Você tem que falar que o seu dedo mínimo é mais grosso que o braço do seu pai. Pesa a mão sobre eles. O rei insensatamente acolhe esse conselho e das 12 tribos, 10 tribos saem debaixo da autoridade dele e seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando uma outra nação, o Reino do Norte. Aliás, lá em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 18, o Salomão já havia dito uma coisa muito interessante, que não tem nada mais assim dramático para uma pessoa trabalhar, ajuntar, granjear muito dinheiro, morrer e não levar nem um centavo. Pior, toda a fortuna que ficou vai ficar nas mãos dos herdeiros. E você nem sabe se esses herdeiros vão ser sábios para administrar esses recursos. Às vezes vai botar tudo a perder. Então ele diz o seguinte: se você trabalhar, usufrua o seu trabalho. Coma, beba, vista, more bem. Aproveite. Porque é insensato você ralar, e depois quem nunca ralou é que vai aproveitar. E às vezes vai esbanjar. Bom, esse conselho dele aconteceu com ele. Ele deixou muita riqueza. E o filho dele, o herdeiro dele, jogou quase tudo fora. Das 12 tribos, ele perdeu 10. Então, há aqui, no ano 931, uma fissura na unidade da nação. Só 2 tribos ficaram fiéis ao Reino do Sul, que foram Benjamim e Judá. As outras 10 tribos do norte seguiram outra liderança, Jeroboão I. E essa nação do norte vai durar apenas 209 anos, de 931 a 722. Vai ser a capital Samaria, e nesse período de 209 anos, nós tivemos aí 19 reis, 8 dinastias, 8 famílias diferentes governando. Todos os reis foram maus.
perversos, idólatras, apóstatas, que desencaminharam o povo. Bom, Deus mandou profetas, com o profeta Oséias, com o profeta Amós, com o profeta Miqueias, mas eles não ouviram. Então, no ano 722, Deus manda a Síria, o poderoso império da época, para tomar Samaria e para levar essas 10 tribos do norte para o cativeiro. Isso foi no reinado de Ezequias, que governava lá em Jerusalém, no reino de Judá. É bem verdade que o reino do sul alternava entre reis piedosos e reis maus. Quando governava um rei que tinha sabedoria, que tinha temor a Deus, que fazia as coisas certas, a nação prosperava. Quando entrava um homem mau, que vendia princípios e valores, a nação entrava em decadência, em declínio. Pois bem, a sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Os reis de Judá, nem todos aprenderam com o que havia acontecido às 10 tribos do norte, e muitos reis foram maus, foram perversos, terrivelmente perversos. Eu vou citar 2 só, Acais e Manassés. Bom, chegou um momento em que Deus tomou a decisão de que as 2 tribos do sul, Judá, também seriam entregues para o cativeiro. Deus levantou o profeta Jeremias para alertá-lo sobre isso. O que fizeram com Jeremias? Prenderam Jeremias, jogaram Jeremias num buraco. Mas não tardou. No ano 606, já a Babilônia tinha crescido e dominado a Síria. Agora era dona do mundo. Em 606, depois de derrotar já a Síria e depois de derrotar o Egito, Nabucodonosor cerca Jerusalém em 606. E Deus entrega nas mãos dele os vasos do templo de Jerusalém. E ele já leva os principais nobres de Jerusalém, dentre eles Daniel e seus amigos. Em 596, vem o segundo cerco, mas não conseguem tomar Jerusalém ainda. Porém, em 586, Nabucodonosor cercou Jerusalém. A situação foi caótica, porque não tinha suprimento, não tinha comida. E aí as pessoas que estavam dentro dos muros não tinham mais o que fazer. Para você ter uma ideia, a situação ficou tão grave que as mães comiam os corpos de seus próprios filhos que morriam. E diz o profeta Jeremias, que foi testemunho ocular desse cerco, desse sítio, que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome. E então, quando Jerusalém não tinha nenhuma capacidade de resistência, a cidade foi tomada. O templo de Salomão foi destruído. A cidade queimada, arrasada. E os judeus foram levados cativos para um amargo cativeiro de 70 anos na Babilônia. Você vai encontrar isso lá no Salmo 137, quando esses judeus dependuraram suas harpas nos salgueiros junto aos rios da Babilônia e choravam e lamentavam, lembrando de Sião. Pois bem, mas a profecia tinha data de validade, era 70 anos e não mais, e não mais. Quando o profeta Daniel leu isso, e ele era um profeta que tinha sido levado para lá ainda jovem, muito jovem, e já agora é um homem velho, ele começa a orar, porque a condição era que o povo se voltasse para Deus. Se voltasse para Deus. E então ele ora para que Deus desperte o coração do povo para essa volta para Deus. E então, a Babilônia vai cair nas mãos de um outro império, o Império Persa. E você vai ler isso lá em Daniel capítulo 5, no banquete de Belsazar, quando os vasos do templo foram trazidos para ali, para eles beberem, se divertirem
com coisas sagradas, aparece uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança, achado em falta. Teu reino vai ser tirado de ti. E naquela noite de bebedeira, enquanto eles celebravam a deuses pagãos, blasfemando, escarnecendo do nome de Deus com os vasos sagrados, naquela bebedeira, a cidade da Babilônia, inexpugnável, foi tomada. E o Império Medo-Persa domina o mundo. Mas é curioso que, muito antes, 200 anos antes, o profeta Isaías já havia profetizado que Ciro seria servo de Deus. O Ciro nem tinha nascido ainda. E Ciro assume o governo no Império Medo-Persa e determina os judeus a voltarem para sua terra para a construção do templo. E então Zorobabel patrocina a volta. Só que quando eles voltam, os povos vizinhos, os samaritanos, que era um povo híbrido formado lá quando a queda de Samaria em 722, e outros que estavam ali por perto, os arábios, foram contra a construção do templo. Aliás, eles usaram uma estratégia. Deixa a gente trabalhar com vocês, construir junto. Eles não tinham boas intenções, não. E Zorobabel disse, não, vocês não têm parte conosco. O problema não era racial, o problema era religioso. O problema era misturar as crenças, porque a verdade não pode ser diluída. E então, eles escreveram uma carta para o rei, dizendo, olha, esses judeus aqui estão com más intenções, e eles estão restaurando a cidade aqui, construindo a cidade, e eles não vão pagar mais impostos, não. Eles vão dar um prejuízo para os cofres do império. E essa cidade que é uma cidade rebelde. E aí citaram fontes lá, e o rei recebeu essa informação e mandou paralisar a obra. Então a obra foi paralisada. E Deus levantou o profeta Ageu, Deus levantou o profeta Zacarias para encorajar o povo a prosseguir na obra. E então Deus vai levantando os seus meios, né? seus instrumentos, como mandou a segunda equipe, através da liderança de Esdras, para ir ensinar a lei ao povo e dar prosseguimento nessa obra de restauração. Mas aqui eu chamo a sua atenção para um livro da Bíblia que é muito estratégico. Nem todos voltaram, claro. Muitos ficaram, talvez a grande maioria ficou lá na Babilônia, que agora é a Pérsia. E é nessa conjuntura que entra o livro de Esther. Estamos falando agora do rei Xerxes I, chamado de Assuero. Seu pai, Dario I, já tinha sofrido uma derrota nas mãos dos gregos. E agora o livro de Esther começa no capítulo 1, no terceiro ano de Xerxes, que governou do ano 486 ao ano 465, um banquete com todos os príncipes das mais de 100 províncias de 180 dias. Eu nunca vi um negócio desse, uma festa durar tanto tempo. 6 meses de festa? Que negócio é esse? Pois é, o projeto dele era convencer os príncipes de que eles deveriam entrar numa batalha contra os gregos, na revanche que o pai perdeu, ele quer ganhar agora. Seria a famosa Batalha de Salamina, que ocorreu no ano 480, 6 anos depois que ele estava governando. E ele volta dessa guerra completamente envergonhado. Ele sofre uma cachapante derrota em 480 para os gregos na Batalha de Salamina. Bom, mas nesse banquete, vale a pena entender isso. Já bêbado, no final da festa, ele manda os eunucos chamar a rainha Vasti para apresentar a rainha Vasti, que era uma mulher muito bonita, aos príncipes, vestida da coroa real. Alguns rabinos acham até mesmo que ele queria que ela aparecesse só com a coroa real como única indumentária, para que os príncipes vissem a beleza do corpo dela. A rainha Vasti desobedeceu a ordem do soberano e não foi. Isso era um ato gravíssimo. E o rei Assuero, o Xerxes I, consultando seus príncipes, a conclusão foi essa: olha, rei, se o senhor não depuser essa mulher, essa rainha, nenhuma mulher
vai respeitar mais seu marido. Vai ser uma confusão familiar. Então, o senhor precisa tomar uma atitude firme. Ela tem que ser deposta. Senão, não vai ter jeito. Sabe o que aconteceu? É até engraçado. O rei baixa um decreto circulando a comunicação real em todas as províncias de que a mulher respeitasse o marido. Ué, mas para que isso? Você percebeu isso? A submissão da mulher ao seu marido é uma coisa espontânea, em virtude do tratamento amoroso. Agora, a submissão por decreto não faz sentido. Isso é uma coisa que as cortes têm tolamente pensado até hoje. Tem gente que acha que se fizer um decreto, a coisa vai acontecer, porque baixou um decreto. Você vê isso até hoje. Até hoje. Bom, foi uma atitude tola. Bom, então, quando ele depois a Vasti, entra então o período da guerra. Ele vai para a guerra e perde a guerra. Quando ele volta meio deprimido, meio carente emocionalmente, até lembrando da Vasti, que era muito bonita. Aí os seus moços disseram, faz o seguinte, o rei, está na hora de você substituir a Vasti, do seu coração inclusive. Então faz o seguinte, vamos fazer um concurso de beleza. Nós vamos chamar as virgens bonitas de todo o império. Flávio Josefo diz que eram 400 virgens. Um ano num spa imperial. Tratamento de beleza. E o rei tinha que dormir toda noite com uma mulher diferente. Esse concurso de beleza não era nada de digno, não. Era terrível. Porque essas moças eram arrancadas das suas casas, nas mais diversas províncias. Essas moças iam dormir com o rei. Se ela não fosse escolhida o rei, ele ia ficar jogada no harém do rei, sem poder constituir família, sem poder ter contato com a família, numa gaiola de ouro. Bom, mas quis a providência divina nessa conjuntura que uma moça judia, órfã de pai e mãe, Esther, criada pelo seu primo Mordecai, fizesse parte desse concurso e fosse a escolhida rainha da Pérsia. Logo que ela foi escolhida, o rei Assuero constitui Amã, que era agagita, descendente de Agag, que era amalequita, que era um povo hostil demais a Israel, foi promovido pelo rei Assuero como maioral do seu reino, acima de todos os príncipes. E esse cara, ele não gostava de Mordecai, porque Mordecai era judeu, todo mundo sabia que ele era judeu, e Mordecai tinha uma função muito importante, que ficava à porta da casa real, era uma espécie de juiz da cidadela de Suzã, capital do Império Persa, e ele não prestava homenagens ao Amã, porque o rei tinha decretado que todo mundo tinha que prestar homenagem ao Amã. Ele não prestava. Ficava muito furioso. Aí, esse Amã, sabendo das fraquezas do Assuero, Xerxes I, chegou para ele e disse que, olha, rei, quero dizer uma coisa, tem um povo aí nas províncias que não obedece às nossas leis, que não se sujeita às suas deliberações, que tem outros costumes. E eu queria autorização para nós exterminarmos esse povo. E eu vou lhe garantir 10.000 talentos de prata aos cofres públicos. O rei, sem saber direito o que está acontecendo, baixa um decreto de extermínio dos judeus em todas as províncias. Entretanto, o rei não sabia que Esther, sua mulher, a rainha, era judia. A mãe, então, despacha a comunicação, porque já tinha feito consulta, o extermínio seria um ano depois. Os judeus, então, receberiam a notícia que morreriam, mas viveriam ainda no suspense. E nessa conjuntura, quando Mordecai sabe que a sua nação, seu povo, vai ser exterminado, num genocídio, ele rasga as roupas, se veste de pano de saco e fica na porta da casa real. A rainha Esther ficou sabendo disso, mandou roupa para ele. Não quero saber de roupa, não. Eu quero é falar com a rainha. E ele mandou um recado para a rainha, porque ele não podia falar direto com ela. Olha, Amã induziu o rei Xerxes I, Assuero, a baixar um decreto para exterminar o povo judeu. E você, rainha, mas você não vai ficar livre disso, não.
Então, deixa eu dizer outra coisa. Quem sabe é por esta razão que Deus colocou você nessa posição de rainha. Se mexa, faça alguma coisa. Ela diz, não, mas eu não posso fazer nada. Dentro das nossas leis aqui, eu nem posso chegar perto do rei se ele não me chamar. Ninguém pode. Mas então, diante desse desafio, ela diz para Mordecai assim, convoque um jejum de 3 dias. Todos os judeus de Suzã vão jejuar. E eu vou jejuar, e eu e minhas servas. E eu vou me comparecer perante o rei. Se ele me receber, muito bem. Se ele não me receber, então eu pereci. E ela faz isso e vai ao rei. E o rei a acolhe. Diz, o que você quer? E ela estrategicamente não abre a boca. Falou, olha, eu queria convidar você para um banquete. Você e o Amã. O Amã, já o maioral, todo cheio de vaidade, ele ficou com um pavão. Chegou em casa depois do jantar, depois do banquete, e falou, eu sou o cara. Eu sou o único convidado da rainha para jantar com o rei. Eu tenho riqueza, eu tenho sucesso, eu tenho 10 filhos, eu tenho tudo. Eu sou a pessoa mais prestigiada desse império. Mas tem uma coisa que eu não gostei. Quando eu estou saindo do banquete da rainha, o Mordecai não me homenageou, não se levantou, não prestou homenagem a mim, não se reverenciou. Está me tirando a paz. A mulher do Amã disse, tire esse judeu da sua frente. Mata esse cara. Levanta uma forca aqui. Amanhã você vai lá no rei, pede permissão. Enfoca esse cara. O Amã gostou do conselho. A mulher insensata destrói sua própria casa. Construiu uma forca de 50 côvados. Sabe o que significa isso? 23 metros de altura. Uma loucura. Quando o dia amanheceu, ele correu para o palácio para falar com o rei, para pedir permissão para matar o cara. O rei já tinha autorizado a matar todos os judeus, e esse aqui que está incomodando, não seria muito difícil, não. Olha a providência de Deus. Naquela noite do banquete, o rei Assuero não conseguiu dormir. Uma insônia providencial. Aí, ele mandou trazer os livros dos relatos dos grandes feitos do império, e alguém leu exatamente um registro que estava lá, porque dias, meses, anos anteriores, o Mordecai escutou de 2 eunucos, Bigtã e Zeres e Teres, que queriam matar o rei, a conspiração. Ele escutou essa história, contou para Ester, a Ester comunicou ao rei, o rei investigou o caso, era verdadeiro mesmo, e esses 2 homens foram enforcados e o rei poupado. Estava registrado lá. E o rei perguntou assim, que honra vocês deram a esse camarada que livrou minha vida da morte? Não foi feito nada não para honrá-lo. Aí o rei perguntou assim, tem alguém no pátio? Foram lá. Sim, o Amã está lá no pátio. O Amã estava lá cedinho para pedir permissão para matar o cara, para matar o Mordecai, na forca. Aí o rei chamou, vem cá, o Amã, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que deva acontecer a um homem a quem o rei deseja honrar? O Amã pensou, é claro que sou eu, é de mim que ele está falando. Que outro homem eu gostaria de honrar mais do que a mim? E aí colocou a régua lá em cima, diz, olha, eu acho o seguinte, se o senhor quer honrar um cara, e ele está pensando que seria ele, veste esse cara das vestes reais, bota nesse cara a coroa do rei, pega o cavalo do rei, e pega os principais príncipes da Pérsia e sai com esse cara lá pela praça da cidade, da capital, gritando na frente dele. É assim que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse, pois é, então é você que vai fazer isso. Eu quero honrar o judeu Mordecai. E é você que vai botar o cara em cima do cavalo e vai andar com ele pela rua. Certamente o mundo de Amã ruiu. E ele tem que fazer isso. O homem que queria matar, ele tem que dizer para todo mundo na cidade que era o homem que o rei queria honrar. Naquele dia ele voltou para casa desesperado e disse para sua mulher, olha, aconteceu isso, isso, isso. A mulher disse o seguinte, olha, se esse Mordecai é judeu, você já começou a cair na presença dele.
vai ser destruição para a sua vida. E ele está falando essas coisas ainda, quando chega os eunucos para levar o Amã para a segunda festa, o banquete, porque a Esther também não contou o que ela queria no primeiro banquete. No segundo banquete, o rei pergunta assim, o que você quer, rainha Esther? Ela disse assim, é que eu e o meu povo, porque o rei não sabia que ela era judia até então, eu e o meu povo fomos vendidos para sermos exterminados, assassinados e destruídos. O rei ficou muito bravo. Perguntou, mas quem fez isso? Onde essa pessoa está? E a rainha apontou para o Amã e disse, esse mau Amã é que me vendeu para eu ser morta, para exterminar o meu povo. O rei ficou muito irado, se levantou do banquete, foi lá para o jardim do palácio. O Amã, sabendo que a sentença dele estava lavrada, ficou para rogar para Esther misericórdia, para defendê-lo. E nesse ato de pedir misericórdia, ele foi assodadamente para cima dela e caiu em cima do divã dela, da cama dela onde estava Esther. Quando o rei volta do jardim, entrou no seu aposento, ele vê o Amã caído em cima da Esther, na cama da Esther. Ele diz, precisa de mais alguma coisa? Esse cara quer abusar da minha mulher aqui na minha casa? E chega logo um dos eunucos e diz, olha, esse cara aí fez uma forca para enforcar o Mordecai. E o rei diz, não enforque esse cara aí na forca que levantou para Mordecai. Deus vira a mesa. Há uma reversão total. A mãe enforcado. A riqueza dele passa para Esther. O Mordecai ocupa o lugar dele. A pedido de Esther, o rei baixa um novo decreto para os judeus se defenderem. O choro foi transformado em alegria. E uma nova festa é instituída em Israel. A festa do Purim, a festa da vitória. Mais uma vez, Deus poupa este povo do extermínio. Mas Israel ficou sob o poder do Egito, poder da Síria, poder da Babilônia, poder da Pérsia. Depois a Pérsia caiu nas mãos dos gregos, sob o poder dos gregos. Depois da morte de Alexandre, sob o poder dos Ptolomeus, sob o poder dos Seleucidas. Depois sob o poder dos romanos. Quando Jesus vem ao mundo, Israel está debaixo do domínio do Império Romano desde o ano 63 a.C., quando Pompeu conquistou aquela terra. E agora, no ano 66, vem a guerra judaica, porque a sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima e os judeus, liderados aí pelos zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram. E a situação foi se tornando insustentável, e Vespasiano, que sucedeu Nero, que governou do ano 79, de 69 a 79, seu filho Tito Flávio é mandado para lá. Chegou o ano 70, Jerusalém é tomada. O templo construído por Herodes, que é o terceiro templo, o primeiro de Salomão, o segundo, o templo de Zorobabel, e o terceiro templo de Herodes o Grande, que era um grande palácio de mármore branco, bordejado de ouro, é totalmente destruído. Não fica pedra sobre pedra diante da profecia que Jesus havia dito lá no Monte das Oliveiras. E os judeus são dispersos pelo mundo no ano 70. Na mais longa diáspora da história, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Dispersão sofrida. Judeus pelo mundo, massacrados aqui, massacrados ali, massacrados acolá. Na peste negra que assolou a Europa, 1/3 da Europa dizimada, os judeus foram culpados. Quer dizer, colocando a culpa neles por essa tragédia. Massacrados tantas vezes, sem perder sua língua,
sem perder sua cultura, sem perder sua religião. No século XVIII, rei prussiano perguntou a um dos seus assessores: me dê uma prova evidente da existência de Deus. E o assessor lhe disse: a sobrevivência dos judeus. É uma prova eloquente, irresistível da existência de Deus. Nenhum povo enfrenta uma diáspora tão longa, mais de 1.800 anos, sem perder sua língua, sem perder sua cultura, sem perder sua religião. Então, em 14 de maio de 1948, este povo retorna ao seu território, depois de ter sofrido talvez o crime mais hediondo da história, mais perverso da história, o Holocausto, nas mãos do nazismo, nas mãos de Adolf Hitler e seus comparsas. 6 milhões de judeus trucidados nos paredões de fuzilamento, nos campos de concentração, com escassez de pão e violência, nas câmaras de gás, fazendo da carne dos judeus sabão, dos ossos dos judeus armas, do cabelo dos judeus travesseiros. Mas Deus poupou este povo, mais uma vez, milagrosamente. Quando Israel retorna ao seu território em 1948, logo em seguida vem uma guerra contra eles, dos aliados todos que estavam ao seu redor, e milagrosamente Israel ganha essa batalha. Depois vem a Guerra dos 6 Dias, Israel ganha a batalha. Depois, em 1973, a Guerra do Yom Kippur, Israel ganha essa batalha. Quando você vai a Israel, é tão pequeno. Diz, meu Deus. E você entender que um país tão pequeno, onde mais de 50% do seu território é deserto. Deserto. E um país pujante, de uma economia pujante, de uma tecnologia pujante, de uma força militar pujante, de uma força de defesa pujante. Você fica só olhando e dizendo, é um milagre de Deus. Agora, dia 7 de outubro de 2023, houve o ataque mais bárbaro depois do Holocausto, com os terroristas Hamas entrando no território de Israel e matando crianças, velhos, homens, mulheres, filmando a cena, carregando a câmera Pro no peito para filmar as atrocidades, levando centenas sequestrados, com violência sexual, com maus tratos. Agora, esta semana, sábado agora, vimos a investida do Irã despachando para o território de Israel centenas de drones e mísseis. Mas por providência divina e perícia de defesa, todas essas armas poderosíssimas contra Israel foram impedidas de chegar, foram detonadas sem que pudesse atingir o território de Israel. Estou lhes contando essa história porque Deus tem um plano na vida deste povo. Deus disse para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu não estou dizendo aqui que o judeu tem privilégios especiais no sentido de que só o fato de ser israelita, ele está salvo. Não, é só você ler Romanos, você vai entender bem isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo prova isso em Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, dizendo que tanto os pagãos, quanto os judeus, quanto os moralistas, todos
são culpados diante de Deus. Ele fecha essa conta em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 9, Paulo olha para o passado e fala da eleição de Israel. No capítulo 10 de Romanos, ele olha para o presente e mostra a corrupção de Israel. Mas no capítulo 11, ele olha para o futuro e vê a restauração espiritual de Israel. Nós, gentios, somos o ramo enxertado. Mas o Senhor tem um plano de restauração dessa nação e tem um propósito. Cabe a nós, cristãos, orarmos pela paz de Jerusalém, é o que a Bíblia nos ensina. E eu não tenho dúvidas de que, se você quer uma prova irrefutável da existência de Deus, olhe para a sobrevivência de Israel. Ele é o Deus fiel que promete e cumpre o que diz. Espero que esta breve narrativa, que esta análise cronológica dos fatos possa fortalecer a sua fé e encorajar o seu coração. Deus abençoe sua vida.